Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado, eu trabalho com regularização de imóveis e hoje nós teremos uma aula diferente, né? Nós teremos uma aula aí com a escrevente do cartório do Bruno Quintiliano, a Alana Carla, tá? Nós iremos falar aí, pessoal, sobre funções do tabelionato de notas e do registro de imóveis na regularização imobiliária, tá? Um tema interessante que você vai poder saber um pouco mais como que funciona por dentro a regularização imobiliária partindo desses cartórios, né? São basicamente os cartórios que acontecem a regularização de fato. Então nada melhor do que você pegar uma experiência com quem de fato atua, que é a Ana Carla, a Alana Carla, e também eu que já tive experiência no cartório de imóveis e hoje atuo na regularização através da advocacia, né? Então acredito que vai ser bem bacana. Espero a doutora Alana Carla entrar, ela acabou de entrar, vou mandar o convite para ela, para que nós possamos conversar todos juntos aqui. Geralmente essa aula de terça-feira é uma aula de conteúdo, né? Na quinta-feira que nós temos aí a aula, o 360 da regularização. Vou esperar a Alana Carla entrar. Olá, doutora. Boa noite, tudo bem? Ó, primeiramente, muito obrigado pelo aceite do convite, tá? Eu fiz por aqui, né, doutor? Porque ninguém merece a cara de cansado do final do expediente. Mas acontece, é assim mesmo. E assim, muito bacana, assim, de antemão, eu vou pedir para você se apresentar para a galera aqui que me segue, né? Mas assim, de antemão, muito obrigado por ter reservado esse tempo aí para conversar com a gente e compartilhar um conhecimento que eu sei que você ama, né? A gente já conversou em congressos aí. Se apresenta para o pessoal aí, para o pessoal te conhecer, quem é você, o que você faz. Bom, pessoal, eu me chamo Alana, né? Sou escrevente no cartório Bruno Quintiliano, no distrito de Nova Brasília, na comarca de Aparecida de Goiânia. Atuo no ramo extrajudicial já tem um bom tempo, né? Já tem alguns anos aí. E, assim, para mim é um prazer imenso, porque é uma coisa que eu sou apaixonada em fazer, né? É de extrema alegria participar e fazer, e cooperar e ajudar, enfim, é extraordinário, é uma coisa que eu amo. Então, eu tô ali no cartório, hoje eu atuo no cartório Bruno Quintiliano como escrevente no tabelionato de notas, mas eu já tive atuações também em alguns outros cartórios, né, do estado de Goiás. Eu já trabalhei, eu iniciei a minha carreira de escrevente e auxiliar. Na verdade, a gente inicia como auxiliar de cartório, né? Exato. Eu iniciei, eu era menor, eu tinha 14 anos quando eu iniciei minha carreira extrajudicial no cartório de Aragoiânia, né, no interior do estado de Goiás. E assim, lá foi tudo, né? Porque lá era um cartório que abrigava e tinha todas, e tem até hoje, né? Tem todas as funcionalidades do extrajudicial, que é desde o cartório do registro civil, onde se inicia tudo, até, né, a questão ali do registro de imóveis, tabelionato de notas, também tem a parte do títulos e documentos, pessoas jurídicas, enfim, todas as atribuições está ali, né? Então, assim, eu tive a escola inicial minha no extrajudicial ali. Legal. E desde lá, então, eu já vim agregando, né? E é engraçado que quando a gente entra no extrajudicial, pelo menos isso aconteceu comigo, de uma forma ou outra você não sai dele, né? Ou você vai para outro cartório, ou você vai advogar nessa área. Você sempre está ali atrelado porque de fato é um conhecimento que nos apaixona, né? A gente fica realmente envolvido com aquela matéria e de fato querendo cada vez mais trabalhar e aquilo fazer sentido, né? E assim, é muito bom. O tema que a gente reservou aqui hoje, pessoal, para conversar, vai ser sobre funções do tabelionato de notas e registro de imóveis dentro da regularização imobiliária. Tá? Só para dar um contexto geral para o pessoal, eu atuei durante 8 anos no 4º registro de imóveis aqui da capital de Goiânia, né? Então eu tenho essa bagagem aí do registro de imóveis e a Alana tem a bagagem especialmente do tabelionato, né? Então a gente faz aqui, na verdade, Alana, uma ponte dos cartórios que são necessários para essa regularização imobiliária acontecer, que de fato vai ser a uso campeão, inventário, adjudicação compulsória, tudo isso é necessário utilizar desses 2 cartórios para que de fato a regularização aconteça, né? Isso é muito interessante, isso, né? Porque de fato os outros cartórios eles não participam tanto da regularização,
se você for parar para pensar. São esses dois, né? Tabelionato e registro. O cartório de registro civil, né, doutor, tem uma influência muito grande na questão da regularização, porque, assim, a gente precisa analisar e verificar a situação da vida civil da pessoa para poder ali estar verificando a porcentagem que a pessoa vai ter do imóvel, verificando também como que é a vida dela, porque altera demais a qualificação subjetiva, né, no registro de imóveis. É uma questão que tem que trabalhar bastante. Então, assim, a vida da pessoa todo, né? É até engraçado porque quando eu falo de tabelionato, a gente meio que atrela ao registro civil, né? Porque de fato não é muito comum você ver cartório separado. Pelo menos aqui na nossa cidade, né? Em Goiânia e Aparecida é tudo vinculado. A maioria dos tabelionatos tem registro civil vinculado, né? E a capacidade é algo que tem que ser atestado de fato no início para que a pessoa possa contrair direitos, né? E poder ter seu imóvel regularizado. E além do mais, a gente também tem então, uma questão que aqui também no estado de Goiás é bem habitual, que é o tabelionato junto ao registro de imóveis, né? Tem alguns cartórios ainda, tanto aqui em Goiânia quanto em Aparecida de Goiânia, né? Aqui na grande região metropolitana, que tem isso atrelado, né? A atividade extrajudicial. Não, total. Alana, nós separamos aqui, né, aquele roteirinho que a gente conversou para estar conduzindo essa aula de hoje. O foco necessário realmente é aquilo para auxiliar advogados aí que estejam na batalha pela regularização e pegando uma experiência prática sua, que é muito grande, né, a sua experiência aí no cartório, e a minha também, do lado de cá agora, né, da advocacia, mas também com a bagagem no extrajudicial, com o cartório de imóveis. Tá, vamos falar um pouquinho então. Você colocou aqui no primeiro tópico, né, sobre a plataforma do e-notariado, junto ao tabelionato. Na sua experiência prática, o que você vem trabalhando com o tabelionato, o e-notariado, ele facilitou, ele permite que as partes possam movimentar atos notariais de forma mais fácil, trouxe segurança. Qual que é a sua visão sobre esse tema? Se eu pudesse, eu faria todos os atos notariais, né? Se as pessoas tivessem mais habitualidade, mais prática, né? Com a questão da informatização, eu faria todos os meus atos notariais dentro da plataforma notariado. Obviamente que a gente tem que ficar observando ali a questão do provimento que regulamenta, né? Porque a gente não pode sair, né, aleatório, fazendo e praticando todos os atos notariais. Mas assim, o que está dentro dos parâmetros, que é o que é permitido, é maravilhoso. Fazer, porque assim, evita até aquela questão, um inventário, por exemplo. Se a gente consegue lavrar ele dentro da plataforma, a gente já acorda entre as partes a questão, assim, das assinaturas. Às vezes, por mais que seja no extrajudicial, exige ali entre os familiares algum desconforto para um com o outro. Então, ali, evita aquela junção de pessoas por uma discussão por pouca coisa, ou às vezes uma briga. Eu vou lhe contar um fato que aconteceu comigo um tempo atrás, que reuniu toda a família para assinar o inventário e os cônjuges que estavam, né, dos herdeiros juntos ali, queriam participar. Por exemplo, você tá ficando com menos, e tinha uma sessão, tem sessão, né? Uhum. E aí você tá ficando com menos, você tá sendo lesado. E tipo assim, a família já tinha acordado, filhos, o meeiro já tinha acordado com aquela questão, e os cônjuges estavam ali querendo entrar, né, no meio da história e falar, não, porque eu não aceito. Uma vez que estava pactuado entre famílias, sabe? Já estava entre ali os herdeiros acertados sobre isso. Então, assim, evitaria, de uma certa forma, esses desconfortos, né? Na questão das assinaturas, porque isso é muito prático, rápido. E aí, o que aconteceu? Eu tive que tirar, falei assim, olha, os senhores não tem necessidade, né, dos senhores assinar, até porque a resolução 35 ela é clara quanto a isso, as assinaturas dos cônjuges, desde que, né, esteja lá na questão do regime de casamento, que aí já entra a parte do registro civil, que tem que ser muito bem pontuada e observada na questão da lavratura de inventário, né? E aí não precisava deles ali para colher a assinatura, eles não precisavam assinar no ato,
Obviamente, eu nem constei no campo assinatura, que a gente qualifica, mas não consta, né, para assinar. Eu retirei, falei assim, olha, os senhores não fazem parte. É porque essa questão toda do inventário, ela tem ali um cunho emocional, né? A família sabe o que viveu, o que presenciou, né? Para ter aquele patrimônio. E aí, o que acontece? Os cônjuges eu retirei de fato, e aí entre eles foram acertado isso. Então, assim, o ato não é notariado. Você lança na plataforma, avisa os herdeiros, avisa ali o pessoal, o advogado, doutor, vamos assinar o inventário. Então, assim, é de extrema relevância, sabe? Não tem muito contato, não tem muito. Porque às vezes o contato físico com as pessoas, para com as pessoas, é um contato que às vezes é desnecessário. Gera um desgaste, né? Porque, assim, uma dificuldade, só te cortando, uma dificuldade que eu percebo nisso, né? Eu vou falar aqui para poder, dentro do que você estava dizendo, é, como a gente trabalha com pessoas e nós trabalhamos com as emoções delas também, né? Então, o que puder ser evitado, principalmente no extrajudicial, para que nós consigamos o êxito, né? Que de fato, qual que é o êxito aqui? É finalizar o ato, transmitir aqueles direitos de forma que a lei prevê e não gere prejuízo para ninguém. Ocorre que esse ponto de você explicar às partes o direito delas e elas aceitarem é uma dificuldade que nós, advogados, enfrentamos para explicar isso para o cliente. Né? Então, os advogados que estiverem nos assistindo, que tiverem essa dificuldade, você precisa orientar os seus clientes que você está agindo de acordo com a legislação. Então, eu costumo dizer o seguinte, no inventário, não tem como você beneficiar um herdeiro mais do que outro. Você deve seguir a legislação. Porque se você não fizer isso, tanto o juiz ou o cartório vai barrar aquele inventário. Porque se ele não for transmitido de acordo com a lei prevê, não haverá transmissão. Então não tem como você lesar, a menos que você fraude documentos, mas a gente não está nessa seara, né? Então eu vejo que assim, um outro ponto também do e-notariado, que eu vejo agora, você está falando o benefício disso, eu vejo só um ponto que aí eu quero pegar a sua experiência prática aí no cartório. Você vê dificuldade de aderência por parte dos advogados e das partes interessadas? Porque assim, nós tivemos um avanço tecnológico depois da pandemia muito forte. E, querendo ou não, o e-notariado ele surgiu na pandemia, né? Me corrija se eu estiver errado. E assim, o avanço dele foi muito rápido e as pessoas tiveram que, quem quiser aderir, aderiram ele, e aqueles que não confiam muito na tecnologia ficam um pouco receosos. Você sente isso no cartório? Sim. O que acontece? Nem todos os advogados, às vezes, têm conhecimento dos atos praticados dentro da plataforma do notariado, né? E assim, não sabe, às vezes, como que funciona aquilo lá. O provimento 100, que é o provimento que regulamenta os atos do e-notariado, é um provimento assim que deixa claro como que tem que se proceder. Por exemplo, eu estou ali no distrito de Nova Brasília, na comarca de Aparecida de Goiânia. Para lavrar atos dentro da plataforma do notariado, eu tenho que observar algumas pontuações, né, referente ao provimento. Eu não posso lavrar atos com pessoas que têm endereço. Primeiro, o imóvel não ser dentro da comarca de Aparecida de Goiânia. E pessoas que não têm endereço nem eleitoral, nem endereço residencial, dentro da comarca de Aparecida de Goiânia, né? A gente tem que observar bastante essa questão. Alana, mas assim, tem um imóvel aqui em Aparecida de Goiânia e tenho, por exemplo, um herdeiro em Aparecida, um herdeiro em Goiânia e um herdeiro lá no Rio Grande do Sul. E o advogado está aqui. Eu posso lavrar o ato dentro da plataforma? Claro que pode. A gente pode fazer um ato híbrido. A gente faz um ato dentro da plataforma, um ato híbrido. A gente colhe a assinatura das partes aqui, né, em Aparecida de Goiânia, fisicamente, e do pessoal que está lá no Sul, a gente colhe remotamente. Né? É muito simples. Como que faz para colher? E ele, como é que ele tem o certificado tem que ser dentro da plataforma, o certificado e-notariado ou um certificado padrão ICP Brasil, né? Que também regulamentado pelo provimento. Então, o que acontece? Ele vai no cartório de notas, é gratuito o certificado, né? O certificado e-notariado, ele é gratuito, ele vai até um cartório de notas, chega lá, fala que eu quero fazer um certificado do e-notariado, e chega, faz em qualquer tabelionato de notas,
faz o certificado gratuito e aí depois do certificado pronto, o escrevente que está aqui em Aparecida de Goiânia entra em contato remotamente, encaminha um link para ele lá, ele abre o link, faz a videoconferência com ele e aí encaminha a escritura via e-mail, ele assina, devolve para nós e segue, e o ato segue, sabe? Então, assim, tem toda essa facilidade. Tivemos uma dúvida aí da Jordana, ó. Sim, eu estava lendo ela também aqui. Registro dentro da plataforma é obrigatório, pode ser apenas assinatura. Eu mesmo não entendi, como é que é? Dentro da plataforma é obrigatório ou pode ser apenas... Eu acho que ela está falando a videochamada. Tá lá, Alana, a videochamada dentro da plataforma é obrigatório ou pode ser apenas assinatura? Não, ela tá falando da videochamada. Tem que ser tudo dentro da plataforma, até porque se você não fazer a videochamada dentro da plataforma, o ato não finaliza, não se conclui o ato dentro da plataforma do notariado. Né? Quando você vai concluir, porque tem que concluir o ato lá, é como fechar um livro, é como fechar um livro. Tudo isso. É uma forma que chamada lá dentro, você colhe a assinatura, tudo dentro da plataforma do notariado. É uma forma que o provimento visa dar segurança jurídica, né? Porque nós podemos ter fraude, inclusive, nos atos eletrônicos também. Então a videochamada ela fica, inclusive, gravada, né? Para que haja, por exemplo, comprovação posterior daquele ato que foi lavrado. Ela é bem curta, eu já fiz, inclusive. É muito simples, né? Então, assim, é para segurança do cartório e das partes interessadas também. Não é isso? Sim, com certeza. Segurança do cartório, justamente. A gente também tem que dar toda uma segurança jurídica nos atos que nós fazemos, né? Responsabilidade do tabelionato de notas, né? Da segurança jurídica na questão dos atos notariais. E vamos trazer aqui uma... Acaba que a função jurisdicional do tabelião só vem aumentando, principalmente agora essa questão com a Lei 14.711, que é o marco das garantias, acaba que foi inserido lá na Lei 8.935, os artigos 6A e 7A, e aí que agora tem umas inovações para o tabelião, que assim, obviamente vai ser partilhado entre os escreventes, né? Porque nós somos delegados por ele para, né, praticar e confeccionar a atividade, né, notarial. E acaba que assim, a gente vai abraçar mais responsabilidade com essa questão. É a questão muito que está assim, a questão que a Lei 14.711 trouxe também foi a questão da ata de atestação que a gente tem que fazer referente a essa questão da cláusula resolutiva. A gente faz um exemplo, que isso foi inovador demais, né? A gente lavra uma escritura pública, eu lavro uma escritura pública de compra e venda com uma cláusula resolutiva, em que tem lá cláusula resolutiva em caráter pró-soluto e que a gente faz vinculações de nota promissória dentro da escritura pública e vincula lá os artigos do Código Civil, dizendo que, né, na falta de uma das parcelas pagas pelo o comprador ao vendedor, ele pode ingressar com ação de execução, né, e requerer que o bem volte para ele novamente. Agora, com essa inovação da Lei 14.711, não vai ser necessário mais você ir no Poder Judiciário reclamar o seu direito lá. Você vai fazer o quê agora? Agora, assim, aumentou uma responsabilidade para o tabelião de uma forma imensa. Agora ele pode, o que acontece? O tabelião pode atestar que, por exemplo, no meio do caminho, comprador, ou melhor, comprador não pagou uma das parcelas, né? Uma das parcelas desse acordo de pagamento, e a pessoa, né, que vai receber o bem, o que vai receber a parcela diz o quê? Fala assim, olha, tabelião, ele não me pagou. O que o tabelião faz? Ele atesta isso, fala assim, realmente não foi pago, lavra-se uma ata atestando que ele não pagou a parcela devida. Essa ata é levada ao registro de imóveis, né? Para cunho de poder lá no registro de imóveis registrar aquilo lá e o imóvel voltar para a pessoa, né? Então, assim, é uma loucura, né? A função do tabelião e a função do tabelionato de notas só tem aumentado, né? As inovações. Então, é uma coisa... E a gente tem que dar muita segurança jurídica nos atos notariais que lavramos, justamente por conta de todas essas questões inovadoras que a lei vem trazendo, né? A legislação abarca. Total. Todas essas maneiras, né, porque assim, na verdade, se a gente for parar para pensar, a grande função
dos cartórios, né, tanto na regularização de imóveis ou qualquer outro tipo de prestação de serviço, é trazer segurança jurídica e pacificação social. Porque a sociedade que vive em conjunto, haverá conflito, naturalmente. E o cartório ele vem, na minha visão, e acredito que na sua também, porque a gente já conversou sobre isso, como protetores, né, de direitos para que não haja ali litígios. Né? Então, na verdade, o cartório ele faz exatamente evitar que haja litígios. E nada melhor do que o legislador ter esse olhar de transferir ao extrajudicial questões que seriam facilmente desempenhadas por eles. Eu estava dando uma aula esses dias e aí eu comentei o seguinte: para mim faz muito sentido a uso capião ela ser comandada, né, o procedimento ser comandado pelo oficial de registro de imóveis. Porque você pensa um juiz, o cara pega diversos processos, trabalhistas às vezes no interior, ele pega tudo, e aí cai na mão dele um uso capião, por exemplo. Será que ele vai ter o mesmo olhar do que o oficial de registro para conduzir aquele procedimento ali? É claro que não. O oficial de registro ele é especialista naquela matéria, né? Então nada melhor do que a lei transferir a esse particular em colaboração com a administração para conduzir aquele procedimento. Acredito eu que haverá muito mais efetividade no que se pretende, que é a conversão da posse em propriedade, né? E inúmeros outros, a gente pode listar aqui uma série de procedimentos que antes somente eram resolvidos na via judicial e agora abre-se um leque de opções ao extrajudicial. Consequentemente, abre-se também responsabilidades que eles assumiram. Né? Isso é delegado a você e aos demais prepostos da serventia. Né? E nesse contexto ainda, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que agora eu mesmo estou com curiosidade de saber. E eu nunca te perguntei sobre isso. Se você pudesse elencar uma porcentagem de atos notariais que você pratica fisicamente e atos notariais pelo e-notariado, qual número seria? Só para o pessoal que está nos assistindo ver esse balanceamento aí. Olha, desde esses dias eu entrei lá, né, na plataforma de notariado, estava vendo lá os atos praticados durante o tempo, né, que eu estou no cartório, né? Eu tenho lá dentro da plataforma 1.285 atos notariais praticados dentro da plataforma do notariado, né? Bastante atos, assim. Eu acho que fica ali hoje já tá. O cartório Bruno Quintiliano, eu falo que ele é especialista em resolver os problemas. De verdade. Eu não vejo um tabelionato de. E olha que eu trabalhei, eu tenho toda a propriedade para falar sobre isso. Não é tipo, Alana, porque você trabalha lá, Alana, porque lá você tá mentindo. Não é isso. É porque realmente eu já trabalhei em outros cartórios, não tô assim desmerecendo os demais. Mas assim, é que a gente vê o empenho do tabelião em si, porque assim, quando o tabelião puxa. Inclusive o Bruno tá aí, né? O Bruno tá online, eu vi ele entrando aí. O Bruno tá online, eu vi ele entrando aí. Então, quando tem assim essa receptividade, né, do tabelião de abraçar, resolver. Todos nós do cartório Bruno Quintiliano, os escreventes lá, são todos muito capacitados. Todos os escreventes que tem lá, do setor de escrituras, são muito capacitados e a gente tem esse querer, essa vontade de ir resolver. E nós somos lá, eu costumo dizer que a gente é uma corte de sábios lá, o que um não sabe, o outro complementa e a gente vai levando, né, a nossa atividade notarial, assim, do extrajudiciário muito, muito bem. Então, assim, lá no cartório Bruno Quintiliano, eu acho que é um dos cartórios aqui no estado de Goiás que faz muitos atos eletrônicos, né? Nós temos assim uma liberdade, o tabelião nos permite nos dá uma liberdade de ajudar os outros cartórios, tipo, que tem uma dificuldade ou que não sabe acessar a plataforma do notariado, e às vezes tem um ou outro cliente que precisa. Por exemplo, esses dias eu precisei fazer uma nomeação de inventariante, era um ato híbrido, que um pouco ia assinar fisicamente comigo e o restante morava em uma cidade interiorana. E aí o advogado Alana, o pessoal lá nunca mexeu na plataforma, como é que eu faço? Esse pessoal não consegue vir aqui assinar, né, e tal. E assim, era um pessoal até assim, de uma certa forma, leigo tecnologicamente falando, sabe? E aí, o que acontece? Eu entrei em contato com a escrevente lá e falei assim, olha, eu lhe ajudo, né? Eu preciso que você faça o certificado deles para mim poder confeccionar o ato aqui e finalizar, para resolver. A gente tem muito disso, a gente ajuda bastante, sabe? Ah, total.
isso que a gente tem tantos atos, eu acho que é por isso que a gente tem toda uma celeridade nas questões de fazer, né? A gente tem E esse espírito contributivo é fundamental, sabe? Eu acredito que porque todos nós estamos ali para prestar um bom serviço. Né? Tanto o cartório, os advogados, as partes interessadas, todos serão beneficiados com o que acontece. Né? E aí a gente acaba entrando aqui no próximo tópico, né? Você não anotou aqui para a gente conversar sobre a feitura da escritura de nomeação de veterante? Era esse caso que você estava contando aí? Você fez? Sim. E aí foi pelo e-notariado que você fez lá? Era para... Como é que é? Foi pelo e-notariado que foi feito? Foi pelo notariado. Era um ato híbrido, né? Algumas partes residiam aqui, outras partes residiam em outro, né? Em outras circunstâncias. E quem fez foi o advogado ou foi as partes mesmo? Doutora, a nomeação de inventariante, o que acontece? Tem que ter lá, né, uma inicial explicando. Não, eu falo o e-notariado, o certificado. O advogado que fez ou as partes que fizeram mesmo? Não, as partes. As partes mesmo. Eu sempre recomendo, as pessoas que entram na minha sala para confeccionar atos, eu sempre recomendo. Já fez certificado em notariado, é gratuito, tem que fazer aqui, você tem cartão de firma aqui, vamos fazer, né, e tal. E assim, eu sempre recomendo, porque é de extrema importância. Às vezes a pessoa não pode estar presente, não pode estar dentro de um cartório, às vezes está viajando, né? Então, assim, pode fazer, pode praticar, pode transacionar bens, pode regularizar, pode assinar. Então, é de extrema relevância. Tem que ter, eu acho que todos tinham que ter, né? Porque em dado momento você vai precisar. Então, assim, é melhor antecipar e já ter esse certificado à disposição. E, assim, na verdade, se for possível, né, já trazendo um gancho aqui para a regularização, se os clientes tomarem essa consciência, né, por exemplo, você vai fazer um inventário ali e você está preparando para poder fazer o inventário. Se for possível antecipar e já fazer o certificado de todo mundo, mesmo que as partes estejam viajando, aquele ato notarial vai poder ser concluído. Né? Você consegue ali ter a assinatura. Então a pessoa não precisa fisicamente ir lá. E uma das barreiras que eu acredito que o cartório enfrenta e também os advogados é a questão da tecnologia. Das partes confiarem que de fato está sendo feito um ato público. Porque assim, existe toda uma solenidade para você ir no cartório, assinar uma escritura, né? As pessoas gostam daquilo, inclusive, principalmente as pessoas mais experientes aí, né? Então, trazer para a nossa geração, que a realidade agora são atos eletrônicos, é uma barreira que a gente enfrenta, né? Para a pessoa poder confiar que, de fato, aquilo ali também vai estar conferindo segurança jurídica e ela vai ter o seu direito garantido da mesma forma. É um enfrentamento que a gente tem que quebrar para poder orientar as partes que, de fato, ela vai estar protegida do mesmo jeito. Justamente, isso mesmo, justamente. E, assim, às vezes, quem tem mais, quem tem mais objeção, aí são as pessoas mais velhas, né? Às vezes até, assim, as pessoas que têm, assim, né? As pessoas mais velhas, que às vezes tem um aparelho de celular, assim, não tão, né, evoluído, ou fica preocupado com aquilo. As pessoas que têm medo da questão, porque o aplicativo do notariado, eu costumo dizer para os meus clientes, falo assim, olha, isso aqui é um aplicativo muito parecido com o aplicativo do banco, tá? Né? Se porventura o senhor desinstalar esse aplicativo, ou se o seu celular for roubado, né? Ou se você trocar de aparelho, você tem que ligar aqui no cartório para a gente revogar seu certificado, fazer a emissão de um outro certificado, né? E aí eu costumo dizer sempre de uma forma bem didática para eles, falar assim, olha, isso aqui é como se o senhor estivesse adquirindo uma caneta para o senhor estar assinando, e o senhor não precisa estar presente quando dá assinatura. Eu costumo dizer de forma bem didática para essas pessoas, e elas recepcionam isso muito bem. Né? E a gente tem que saber realmente adentrar em cada público, né, e falar. Agora, o pessoal que é mais, né, mais tecnológico, nossa, já é para... Não, vamos fazer, eu quero fazer, eu não quero vir. Eu fico pensando nessa nova geração, né, que já está nascendo nessa nova tecnologia. Então, o estranho vai ser ter que ir no cartório para poder assinar alguma coisa. Né? O fato é que vai diminuir essa presença física das pessoas. O que me preocupa um pouco, Alana, já é uma opinião pessoal minha, no sentido de despessoalizar alguma prestação de serviço. Né? Porque eu sinto isso, inclusive, no escritório aqui. Eu acredito que o olho no olho, né, aquele aperto de mão, aquela conversa um a um, transmite confiança. E até que ponto isso é uma barreira que a gente enfrenta para principalmente oferecer um serviço e conseguir a confiança da pessoa. Né? O que você pensa sobre isso? O que você acha sobre isso aí? Eu tenho muitas coisas a dizer sobre isso, mas
Eu tenho muitas coisas a dizer. Ixi, hoje estou travando. Tá travando um pouquinho, Alana. A sua imagem tá congelada para mim. Você tá me vendo? Você tá me vendo? Legal? Veja a conexão, Alana. Se não é, deixa eu ver se não é a minha também, né? Que às vezes pode ser a minha. A sua imagem aqui para mim congelou. Pessoal, vamos só aguardar a doutora Alana voltar aqui, porque para mim a imagem dela congelou. Deixa eu ver se é a minha internet ou é a dela. Aí a minha aqui tá ok. Alana, tá me ouvindo? Pessoal, deixa eu só falar com a Alana aqui, porque ela travou. A conexão dela para mim travou. Vamos só aguardar mais um pouquinho aqui, que eu já mandei mensagem para ela retornar. O Vitor tá dizendo aqui que a tecnologia ajudou muito a dificultar as fraudes recorrentes que existem nos cartórios. Perfeito. Eu acredito que não só a função dos cartórios, mas da tecnologia é melhorar aquela prestação de serviço. E, logicamente, nós temos que também ficar atentos às novas fraudes, porque elas já existem, né? A pessoa querer fraudar um documento digital. Daí cabe, né, aos órgãos, tanto da representatividade dos cartórios e também da polícia, né, do Ministério Público, de avançar com essas tecnologias e evitar que essas fraudes eletrônicas também aconteçam. Mas, de fato, o objetivo é exatamente esse, que é evitar que haja maiores fraudes, né? E o objetivo dos cartórios tem que ser cumprido, que é, de fato, a segurança jurídica naquela transmissão, naquela transação, né? Que envolve a criação, o reconhecimento e a proteção de direitos, né? Isso é muito relevante. Pessoal, vamos aguardar só um minutinho que eu estou aqui falando com a Lana. Ela parece que ela teve um probleminha de internet lá. E eu não vou dar sequência porque a gente tem que aguardar ela aqui, porque temos muito a conversar sobre isso. Deixa eu mandar para ela novamente aqui a solicitação. Deixa eu ver se ela está online. Não, pior que não. Teve algum probleminha lá e ela já vai resolver. Acredito que sim. Pessoal, enquanto a Lana aqui volta, me fala de onde vocês são, de onde vocês estão conversando aí, de Goiânia, de qual estado ou cidade vocês estão comunicando com a gente aí. Então, vamos fazer uma dinâmica aqui para ver de onde vocês são. Mandem para mim a cidade e o estado que vocês estão falando aí. Goiânia, será que vai ser principal cidade? Vamos lá. Goiânia vai predominar. Melhor cidade do mundo, né? Todos que estão aqui vão concordar comigo que é a melhor cidade. Vixe, muita gente de Goiânia. Quem mais? Será que tem alguém de fora que não é de Goiânia, nem Aparecida de Goiânia? Vamos ver aqui. Tem alguém que não é de Aparecida, nem de Goiânia? Nosso país, Goiânia, exatamente. Melhor cidade para se viver é Goiânia e Aparecida. Pessoal, infelizmente a Alana teve um probleminha aqui e ela não está conseguindo
entrar. Que pena. Deixa eu ver se ela tá online aqui. Pessoal, a Alana avisou que já tá entrando, tá resolvendo um probleminha lá e ela vai voltar. Então fiquem aí, não saiam da live. Quiser ir no banheiro, tomar uma água, esse é o momento. Não precisa nem ficar na frente do celular, não. Vai lá, esse é o momento. Só não sai da live pra gente terminar esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, tá? Ela já me avisou aqui que tá só organizando uma situação lá e já vai voltar aqui pra gente conversar. Eu iniciei meu celular, mas tava tudo bem, sabe? Tava tudo certo. E de repente, eu tava te vendo bem. A hora que eu falei, eu não tô conseguindo te ver, não tô conseguindo te ouvir, eu tava te vendo bem. E de repente, isso apagou de uma vez. Só mais alguns instantes, pessoal. Ela tá entrando. Quiserem tomar uma aguinha aí no banheiro, esse é o momento. Até eu vou tomar minha água aqui. Ela tá organizada. Ela teve que reiniciar o celular lá, teve um probleminha lá. Questões técnicas, né? A gente estava falando inclusive de tecnologia e nós somos refém disso. Ó, ela já voltou. Nós somos refém da tecnologia. Acontece. Somos refém disso. Olá, voltou. O pessoal que aguardou, pedi para todo mundo aguardar e ninguém saiu. Então deu tudo certo. Podemos continuar da onde nós estávamos. A gente estava, né, na questão. Tá me ouvindo bem? Que estranho. Perfeitamente. Você falou para mim assim, eu tô te ouvindo, tava tudo certo. Pois é. Não, eu estava até falando aqui, quando você estava arrumando aí, eu falei assim, gente, tá vendo? A gente estava falando exatamente de tecnologia e nós ficamos dependentes da tecnologia para dar uma aula para vocês. Então, de fato, a tecnologia a gente, inclusive, tem que ter paciência, né? Tem que aguardar. Às vezes o celular dá um probleminha ali. E isso também vai acontecer com a plataforma e-notariado. Pegando um gancho aí do que a gente estava conversando, apesar da plataforma ser linda, maravilhosa e a gente conseguir usar ela, pode dar um probleminha também, né? E aí a gente vai ter que ter aquela expertise para poder orientar o cliente o que ele tem que fazer e o ato notarial seja cumprido com a sua finalidade que se destina, né? Acontece, doutor, acontece demais essas questões técnicas, né? Tanto com os periféricos dos nossos computadores, quanto realmente a questão das partes mesmo. Às vezes o celular da pessoa não funciona, às vezes o meio pelo qual ela está fazendo, assinando, dentro da plataforma para, enfim. Acontece muito. Às vezes a gente tem que tentar fazer a videoconferência umas 3 vezes ou mais, entendeu? Então, assim, acontece demais essas questões. Não tem como não a gente fica refém disso mesmo, a gente tem que ter calma e esperar, porque é uma coisa que acontece sempre. Alana, avançando aqui na nossa aula, porque a gente separou muito tema, né? A gente tinha que ter que fazer uns 3 encontros aqui, viu? Pelo tanto de tema que tem pra gente conversar. Mas fala um pouquinho pra gente aí sobre essa questão da. Ah? Pode falar. Ah, travou. Eu tô te vendo bem, só que de vez em quando dá uma travadinha. Ah, deixa eu mudar. É que pronto, é porque eu tava na 5G aqui, eu tinha mudado, porque eu achei que era a minha. Mas vamos lá. Sobre o que a gente tinha proposto, né? O que você tem para dizer para a gente aí sobre a questão da feitura da escritura de nomeação de inventariante, né? Porque assim, a gente vê, nós pensamos sobre a questão da nomeação de inventariante como um ato preparatório para que nós possamos conduzir o inventário, né? E aí, o que você nos diz da sua experiência aí? A procura dos advogados existe, porque assim, é um ato preparatório. Dá para você fazer ali de forma antecipada, para inclusive fazer algumas questões, né? Antecipar um valor no banco, né? Eu quero saber de você, sua experiência e se isso é possível ou não, né? E o que você tem a dizer para a gente sobre isso? A escritura de nomeação de inventariante é para cumprir as exigências de juntar, né, o patrimônio do autor da herança para o inventário, porque na verdade não é possível. Os bancos eles não liberam o valor que está lá no banco,
só com a escritura de nomeação de inventariante. Eles fazem o levantamento, o extrato, né, do valor para ser colacionado ali na inicial, encaminhar para a Secretaria da Fazenda, para posteriormente a gente colacionar dentro de uma escritura pública de inventário, né? Para depois de tudo isso feito, ir lá e fazer o levantamento do valor realmente, a retirada. A nomeação de inventariante, doutor Lucas, é muito importante ressaltar isso para os advogados. É necessário que os advogados apresentem a inicial, explicando quem que vai ser o inventariante, né? Porque ele está assessorando ali. Então, é de extrema importância a assessoria dele ser passada para o escrevente, o que foi acordado entre os herdeiros, quem que vai ser o inventariante. Porque muitos dos advogados fazem, eu quero só fazer a nomeação de inventariante. Aí manda os documentos todos apartados, esparsos para nós, escreventes, e a gente fica ali, quem que vai ser o inventariante? Aí o tempo a gente tem que ficar sempre, e aí, quem que vai ser o inventariante? Cadê o documento X, documento Y? Então, se você faz uma juntada na inicial, juntamente com a documentação de todos os herdeiros, né, do falecido, junta tudo e apresenta para o escrevente. Olha, escrevente, aqui está a inicial, tem aqui os documentos dos herdeiros, os documentos do falecido, e preciso lavrar uma nomeação de inventariante. Então, assim, isso para nós é muito mais prático, né? Já emite lá a certidão negativa de testamento, que é necessário emitir a certidão negativa de testamento para nomeação de inventariante. Perfeito. Já é o nosso segundo tópico aí, né? Testamento para ser aberto, né? É de extrema importância e relevância isso. Já tira lá a certidão de... Tem muitos advogados que têm dúvida em referente à emissão da certidão negativa de testamento. Sem dúvida. Todos os dias com eles falam, aonde, como que eu faço? Né? Aí, ó. Também é dentro da plataforma ali. Conta pra gente então, Alana, como é que emite essa certidão negativa de testamento aí? Para quem vai conduzir um inventário, para quem vai conduzir um planejamento sucessório, né? Você precisa ter essa certidão para poder, de fato, preparar o que você vai fazer. Dentro da plataforma, dentro lá do Sensec, né? Lá tem. Se você pôr no Google, é muito simples, põe Sensec no Google, já vai aparecer lá o site, e bem assim no preâmbulo do site, assim, já aparece lá. Emissão de certidão negativa de testamento lá, testamento, né? O advogado entra, preenche os dados, é muito parecido de baixar PDFs, inserir PDFs dentro, né, da plataforma do Sensec e emitir, fazer o pagamento, né, e aguardar o prazo. Hoje está sendo muito mais rápido. Antes demorava uns dias, mas hoje, às vezes, de um dia para o outro já sai a certidão. Eu já tive experiência assim. Sabe o que eu já vi acontecer, Alana? O próprio cartório, né, igual você disse aí que o cartório Brunquintiliano, de fato, né, quer ajudar, sempre está à disposição das partes para poder ajudar, o próprio cartório acaba fazendo essa emissão da certidão. Só que uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para os advogados que estiverem nos assistindo é que o cartório tem as suas funções, né, das atribuições da lei, que é atos particulares deles. Isso é um ato que não compete ao cartório fazer isso. Então, quanto mais os advogados se qualificam para saber, né, exatamente quais são as atribuições dos cartórios e o que eles podem fazer por fora, isso ajuda muito. Porque se o advogado chega, por exemplo, para você com todos os documentos necessários para lavrar a escritura de nomeação de inventariante, inclusive com a negativa de testamento, facilita muito o trabalho. Então, de fato, aquele ato vai ser praticado muito mais rápido. Assim, corta meio caminho, né? Já corta um caminho muito grande para nós, escreventes, que estamos ali confeccionando, porque nós não confeccionamos só a nomeação de inventário, confeccionamos vários outros atos. Então, se o advogado ele já tem toda aquela expertise de montar o processo, falar, olha aqui, escrevente, eu preciso da nomeação de inventariante, está aqui a documentação, ele saneia a documentação, verifica o documento das partes, né, tudo certinho, manda para nós, isso vai dar uma celeridade maior no processo dele. Alana. Extremamente importante aqui, doutor, o cartório Brunquintiliano tem, a gente agora está iniciando com um novo sistema, muito parecido com o ProJude, até, eBruno, sabe? eBruno? Site, eBruno, né? Que legal.
um site que vai ter a possibilidade dos senhores inserir lá dentro, por exemplo, eu quero fazer um inventário, insere lá toda a documentação, né? Alimenta a plataforma e aí escolhe um escrevente específico lá e já encaminha a documentação, preenche tudo, encaminha a documentação. Você vai receber um protocolo e esse protocolo que você receber, você vai poder acompanhar. O seu inventário está sendo analisado, teve tais pendências, o seu inventário está no processo de digitação, o seu inventário está previsto para lavratura tal dia. Sabe? Sensacional. O extrajudicial fazendo um parâmetro muito mais Não, prático. não, sem dúvida. Agora eu tenho uma dúvida particular minha que de fato eu não sei responder e eu preciso que você me ajude. Como que esse sistema eBruno, você falou? eBruno, né? www.ebruno. Bruno, é o nome do Bruno mesmo? Isso. E a gente vai falar mais a respeito. Como é que é? eBruno, de Bruno Quintiliano mesmo? Entendi. Deixa eu te perguntar algo agora que eu quero saber. Inclusive, eu vou ter casos aí em Aparecida. Eu quero saber uma coisa. Esse sistema vai ser vinculado de alguma forma com a ONR? Que é É do SAEC, isso? Não tem nada a ver. Não. É um sistema mais... interno do tabelionato. É um sistema particular do cartório, não faz junção com as plataformas do ONR, nem do e-notariado, não. É um sistema, é um diferencial do cartório Bruno Quintiliano ali, para o advogado ter mais um acompanhamento mais específico, sabe? É porque eu, assim, analisando os anseios da advocacia, eu entendo que, né, naturalmente, deveria haver um sistema igualmente parecido com o Projude, mas que pudesse vincular todos os profissionais que atuam nos procedimentos, principalmente de regularização. Agora eu estou defendendo meu peixe aqui porque de fato é a área que me interessa. Então assim, hoje nós temos a ONR que vincula todos os registros públicos, né? Você vai fazer um ato ali registral, você faz tudo por lá. Tem o e-protocolo que você consegue fazer isso. Só que se tivesse um sistema que pudesse vincular os tabelionatos com os registros, nossa, seria assim, fantástico. Nós poderíamos fazer assim, algo que já é rápido, ser mais rápido ainda. Mas interessantíssimo. Então é um diferencial do cartório Bruno Quintiliano para ter um acompanhamento, né, daquele protocolo, daquele ato ali. E, cara, sensacional. Muito bom mesmo. Diferencial aí, ó. Quem for da região de Aparecida de Goiânia, precisar de atos eletrônicos, procurem a Alana lá que ela vai ajudar vocês. O estado de Goiás. Né? Estado de Goiás. Perfeito. Alana, vamos dar uma avançada aqui então, para a gente conseguir concluir esses temas aqui, porque, nossa, a gente separou muito tema, né? Vamos falar um pouquinho sobre documentos necessários para a feitura de atos notariais. E aqui eu quero trazer um parêntese para a gente conversar sobre atos notariais no geral, né? Porque é genérico você falar ato notarial. A gente pode abrir ali um leque de opções de vários atos notariais que são praticados. Vamos começar aqui, puxando um pouquinho para a regularização de imóveis. Você fica lá no Bruno Quintiliano no setor de escrituras para inventário, né? Isso, justamente. Escritura para inventários. Vamos falar um pouquinho. Todo, né? Todos os tipos. Compra e venda, nomeação de inventariante, inventário. Extremação, nomeação de inventariante. Aí, tá vendo? Pessoal, isso aqui, na verdade, Alana, nós não temos que fazer uma aula só, a gente tem que fazer várias, porque é o tanto de tempo que dá para falar sobre isso. Vamos falar aqui então, vamos ser prático aqui e também para não ocupar muito tempo de quem estiver nos assistindo, né, para não ser uma aula tão densa assim, vamos falar dos principais. Fala pra gente então assim, os principais documentos que a gente precisa, né, relacionar para o inventário. Vamos lá, só para a gente, porque é o que mais acontece, né, infelizmente. É o que mais acontece. Inventário, primeira coisa, né? A inicial do advogado e a OAB dele. A inicial, por quê? Por que inicial? Porque ele já tá ali, assistiu as partes, assessorou as partes e já sabe toda a história. Se os herdeiros vão ceder algum patrimônio, né? As particularidades do inventário. Então, a inicial é de extrema importância para nós escreventes. E aí já vem, né, a OAB dele, ele tem que apresentar a OAB dele. O advogado ele precisa apresentar a OAB dele. Não é só falar o número,
Número a gente não precisa, a gente quer todo o documento, porque do documento do advogado a gente vai extrair dados, filiação, CPF, nacionalidade ou naturalidade, todos esses dados da OAB do advogado vai para dentro do sistema que posteriormente vai ser lançado dentro, né, do ato inventário. Então, a inicial, OAB do advogado, depois vem do autor da herança. Atente-se sempre à certidão de óbito. A certidão de óbito do autor da herança tem que compreender a verdade da realidade da história dele. Lá na parte onde que diz dos filhos, se deixou testamento, se deixou bens, né? Aquilo lá tem que ser muito... Se deixou filhos e colocou o nome, verificar certinho a questão dos nomes dos filhos ali, verificar se compreende e corresponde aos filhos herdeiros que está sendo trazido, né, para o inventário. Tem que prestar muita atenção. Então, a certidão de óbito, a certidão de comprovação do estado civil, né, do autor da herança, identidade, CPF, tem que ter. A Alana morreu em 1900 e tantos, não tem identidade mais. Pede na Secretaria de Segurança Pública um espelho da identidade dele. Tem que apresentar. Dos herdeiros, por favor, caros advogados, analise o estado civil dos herdeiros, precisa... Alana, mas é casado com união parcial de bens, não faz parte da herança, não sei o quê, etc e tal. Vai precisar qualificar isso, tem que dizer lá que o fulano X é casado com o Y e os documentos dele tem que estar ali também, né? Identidade, CPF, isso é qualificação lá para o registro de imóveis do autor da herança. Então, identidade, CPF, certidão de casamento ou de nascimento, independente do estado civil que seja, tem que apresentar a certidão de comprovação do estado civil. Dos bens, o documento que comprova a titularidade e a propriedade dos bens. Imóvel, apresentar a certidão de registro de imóvel, e tem que ser saneada, ela tem que ser saneada pelo advogado para verificar ali se nos atos realmente é propriedade, se é só direito de aquisição, aí tem que analisar ali o direito real correspondente, né, para o inventário. As certidões negativas municipais de débitos municipais, né, junto ao município. A inscrição do imóvel, se for um imóvel rural, ITR, CCIR, verificar se tem o cara verbado na matrícula, verificar se a área compreende o georreferenciamento, né? Emitir a certidão negativa do IBAMA, né? E aí a questão, aí já a gente parte para outra questão de veículo, por exemplo, apresentar, né, ali o documento do veículo que comprova a propriedade, né? E por assim vai a questão de valores no banco, o extrato do banco, especificando o valor certinho. Tem que comprovar a propriedade e a titularidade do bem ali, né? Perfeito, pessoal. Anotem aí, tá? Advogados que estão assistindo, a Alana estava dando uma verdadeira aula aqui, tá? Pontuem tudo que ela está falando aí, porque isso de fato não compete a você ter que esperar o cartório te passar isso. É uma informação, Alana, que a maioria dos cartórios já de capitais tem esses documentos relacionados. Tá? E o advogado espera chegar lá no cartório para poder ter esses documentos. Então, assim, só lembrando aqui, eu só te cortei para te falar algo pontual, senão eu esqueço. A legislação que regula o inventário ela é federal. Então, não vai mudar de cada estado para alguma coisa. Então, é a mesma coisa. Se a pessoa falece em Goiás, ou no Mato Grosso, ou no Acre, a relação de documentos a serem apresentados aos cartórios são as mesmas. Então não precisa perguntar de um cartório para outro. O advogado pode ter essa diligência. Eu te dou autorização para dar uma bronca nos advogados aí, tá? Que não apresentem esse documento. Prestar muita atenção, uma coisa de extrema importância é a questão, as certidões fiscais do falecido. Verificar junto à Receita Federal se está ok, junto à Secretaria da Fazenda do Estado se está ok, certidão negativa de débitos trabalhistas se está ok. A gente emite a indisponibilidade de bens dele no cartório, mas tem que verificar, às vezes o inventário está todo redondo aí, de repente, no final o escrevente lá já lavrando, nossa, vamos finalizar para assinar tal dia, aí não vamos tirar as certidões, porque o escrevente espera que o advogado já tenha verificado isso. E aí, de repente, a certidão estadual, nossa, ela tá positiva. Porque, vale lembrar, é uma responsabilidade do advogado e não do cartório. O advogado ele tem que parar de pensar que ele tem que deixar essas coisas para o cartório fazer. Porque, na verdade, a responsabilidade do cartório é lavrar o ato notarial. A verificação jurídica das partes é do advogado representante daquele inventário. Né? Então, cada vez mais eu percebo que os advogados deixam
essa análise para o cartório. Tipo, se o cartório falar, beleza, eu vou lá e providencio alguma coisa. Mas não, gente, vamos estudar um pouquinho mais, vamos aprofundar aí para poder prestar um serviço eficiente e fazer valer ali o contrato que foi firmado entre o cliente. Porque você é responsável por aquele inventário. O cartório de notas, por exemplo, Alana, é só uma parte do inventário. Existem outras questões a serem analisadas e, de fato, o responsável, principalmente, é o advogado. Justamente. Nós escreventes, a gente tem toda, né? A gente despende fé pública nos atos notariais. E acaba o que acontece? Nós não fazemos só um inventário por dia. A gente faz vários atos notariais por dia. E acaba o que acontece? Quando isso vem tudo, né, desmistificado ali, sem uma devida ordem, acaba o que acontece? Às vezes pode passar alguma coisa pelo escrever. Somos humanos, pessoal. A gente erra também, né? Não é porque a gente está ali no cartório, era responsabilidade do escrevente. Sim, a gente tem uma parcela de responsabilidade muito grande, né? A gente tem que analisar tudo mais, mas se os senhores adiantar essa parte toda, né, de fazer com veemência a questão, né, do assessoramento, da juntada de documentos, meu Deus, é outro nível. Então, eu tenho alguns advogados que me traz uns processos, assim, 100%. A gente tem prazer, né? A gente tem um prazer, fala assim, nossa, tá tudo 100%, tá tudo bonito, aqui tá... Você finaliza até mais rápido, né? Fluir. Ó, a Meire falando que vai fazer o serviço deles. Não, total. Tem... de assessorar e ajudar. E aí eu fico às vezes assim um pouco indignada, porque nós escreventes estamos ali para assessorar. Quantas vezes já auxiliei advogada, Alana, o que eu preciso para isso e isso? Olha, tá aqui, a gente tem uma relação de documentos, tá aqui a relação de documentos, faz a juntada. É só uma questão de leitura, interpretação, faz a juntada, apresenta para nós. E aí só que acaba que, né? Acaba que peca um pouco, não tem como, né? A gente tá lidando com todos os seres humanos e é isso mesmo. Até nós erramos, né? Com certeza. E é isso mesmo, a gente vai aprendendo no decorrer também do tempo. Vai, total. Pessoal, então veja assim que dentro da regularização de imóveis, nós conseguimos destacar uma importância fundamental do tabelionato de notas, que eu trago aqui a experiência da Alana, né? Perceba que, em grande medida, o cartório de notas ele é responsável pela formalização jurídica da vontade das partes. Né? Dentro do inventário, você percebe que há ali o manifesto interesse dos herdeiros em transmitir os bens dos falecidos. Né? E aí o cartório que vai fazer toda essa ponte, protegendo aquele patrimônio para que aquele ato seja praticado na maior segurança jurídica possível. Dentro da usucapião extrajudicial e fazendo paralelo com a adjudicação, nós temos a feitura da ata notarial para certificar aquela posse, para de fato preparando o procedimento para que ele seja conduzido lá no registro de imóveis. Né? E agora mudando um pouquinho para o registro de imóveis, nós percebemos que a função do registro de imóveis é fazer todo aquele processo, né, ser de fato transmitido às partes interessadas. Dentro do inventário nós temos aí a transmissibilidade aos herdeiros. O cartório vai conferir aquilo que foi confeccionado pelo tabelionato de notas, seja no inventário, seja na ata notarial para usucapião, seja na ata notarial para adjudicação, para que de fato cumpra a legislação e a transmissão seja feita de forma coerente e correta. Já no caso do inventário, tem-se, na verdade, uma análise formal se aquela transmissão foi feita com base no que prevê a legislação. Já na ata notarial de usucapião e de adjudicação, nós temos uma análise, né, de mérito mesmo, para verificar se a pessoa preenche os requisitos estabelecidos pela Lei 6.015, pelo provimento 149 e 150 do CNJ, se ela vai ter direito ou não àquela propriedade. Aquela conversão daquela promessa, aquele contrato preliminar em propriedade, pela não realização da escritura pública, e no caso da usucapião, a conversão daquela posse em propriedade. Então veja que tanto o tabelionato quanto o registro de imóveis, eles se complementam na segurança jurídica e numa pacificação social, para que o que a parte pretende seja juridicamente protegido. Então, assim, se a gente trocar em miúdos aqui, sem falar exatamente o que prevê a lei, qual que é a finalidade do inventário? É garantir que aqueles bens sejam transmitidos, né? De forma segura,
para todas as partes interessadas, para todos os herdeiros, né? E a função do registro de imóveis é, de fato, garantir que haja aquela transmissão certinha, que haja a previsão legal, né, para aquilo. Então é muito interessante verificar sobre esse liame aí, né? Desses dois tipos de cartório. E Alana, você trouxe aqui para a gente também a importância do CR junto à sucessão. RC, desculpa. Cartório de Registro Civil. A gente falar sobre o planejamento sucessório, né? Que a gente tinha conversado sobre a questão do planejamento sucessório, né? Tem a questão do planejamento sucessório, né? Que a gente abarca ali em 3 tópicos, né? Que é a holding, tem testamento e doação, né? Então, assim, no cartório Bruno Quintiliano, nós fazemos muito testamento, né? A escrevente supervisora nossa, que é a Fernanda, toma frente dessa parte e, assim, ela lavra muitos testamentos ali no cartório, né? Doação, todos os escreventes ali nós fazemos também muito e várias, assim, as pessoas, eu acho que compete muito ao advogado, enquanto ali com o seu cliente, né? Orientá-lo, né? O que realmente, de fato, ele deseja quanto a essa questão do planejamento sucessório. E a holding é uma questão ali que eu já deixo para deixar ela mais sobrestada, porque é uma questão ali mais para um patrimônio de grande quantidade. Grande monta, né? Econômico, né? Então, assim, é realmente uma questão ali que vai trabalhar no direito empresarial, referente ao contrato social, né, da empresa. Então, assim, hoje, mais os planejamentos sucessórios mais habituais dentro de um tabelionato de notas é o testamento e a doação. Entendi. Que a holding, ela já vai, né? Há uma parte empresarial, né? Há uma parte mais empresarial. Alana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para você responder para os advogados que estejam nos assistindo aqui. Do ponto de vista econômico, vale mais a pena o advogado... É claro que ele vai ter que estudar tudo. Tem que estudar a doação, tem que estudar também o testamento. Mas do ponto de vista econômico, o que é mais viável? Eu estou falando só econômico, não estou falando da proteção jurídica. O que é economicamente mais viável para o advogado fazer o planejamento sucessório do cliente dele? Custas cartorárias, o que o senhor está dizendo? No geral. Testamento. Né? Entendi. E não é muito usual, né? Não, assim, depende. Né? Se a gente for olhar para o quantitativo, por exemplo, eu posso falar, depois eu vou responder o Cláudio, só me lembra. Cláudio, eu vou te responder ali, tá? Daqui a pouquinho eu lhe respondo. Só para mim não quebrar minha linha de raciocínio aqui referente a essa questão que o doutor pontuou aqui referente o quantitativo, né, do planejamento sucessório. No cartório, a gente faz mais doação e testamento, né? Valores. Testamento é muito mais em conta, né? Até 600 e poucos o testamento, 649, se não me engano, 600 é isso mesmo, 649. A doação não, a doação você já vai ter que recolher imposto para o Estado, recolher o valor da lavratura de escritura, né? Que aí depende do valor avaliado do bem, você já vai verificar no Estado a questão da porcentagem, né? Que vai recolher em cima do valor do bem, né? Então já é bem mais cara a doação. E assim, de fato, são 2 tipos de planejamento sucessório que tem como fundamento 2 situações completamente diferentes. Né? Enquanto que no testamento você planeja, você faz algo condicional ao falecimento, né? Você planeja algo para o futuro. Já na doação você cria direitos naquele momento ali. Então você faz o recolhimento do tributo, você faz a transmissão por meio da lavratura da escritura e vai lá e registra. Então você tem ali uma proteção, no meu ponto de vista, muito mais prática. Se você deixa, por exemplo, para o testamento, você pode incorrer numa situação de anulabilidade daquele testamento, né? Ou até mesmo esperar condicionar aquele falecimento para que haja, de fato, o cumprimento daquela vontade, né, da pessoa. Então eu acredito que é caso a caso, tem que analisar o que o cliente pretende, tem que ver os anseios da família, porque de fato é algo que impacta a família, né, Alana? A pessoa tem que conversar, tem que sentar, porque falar de falecimento não é normal, né? As pessoas não veem isso como algo muito bom, assim. Falar do próprio falecimento, inclusive, é algo que assusta as pessoas.
né? Assim, nós... abertas para falar do falecimento, né, da disposição. Eu atendo muitos senhores que diz o quê? Fala assim, minha filha, eu tô quase morrendo, eu quero doar isso tudo para os meus filhos, eu não quero saber mais disso. Eu atendo muito pessoal assim. Tipo, alguns não tão senhores assim, o pessoal ali na faixa etária ali dos 50 e pouco, 60, e são jovens, né? As pessoas nessa faixa etária hoje em dia são jovens. Falam assim, olha, eu quero doar todo o meu patrimônio, quero dispor, quero pôr um pouco o nome do filho X, eu tenho medo de morrer, e isso, né, acabar com convívio, com bom convívio entre eles, enfim, e faz doação, né? As pessoas, elas confundem muito. Eu vou fazer um testamento para evitar o inventário. Não evita o inventário, gente. Testamento não é um instrumento que evita o inventário, né? A doação, sim. Doação, ok. Né? Que vai recolher imposto por estado, já vai transferir a propriedade, ok. Mas o testamento, não. O testamento é uma disposição de vontade que você vai lá na frente e vai ser cumprida. Então, a gente tem que pontuar bem essa questão com o cliente, ver realmente o fato que ele quer, o que ele deseja, né? Se é assim quer proceder, enfim. Pessoal, vamos caminhando aqui para as etapas finais, tá? Eu e a Alana, a gente programou esses conteúdos aqui para vocês, para falar um pouquinho do tabelionato, sobre registro de imóveis, advocacia. E, assim, é claro que nós faremos outra, tá, Alana? Já fica o convite aqui. Não, tem mais 2 temas ainda para a gente conversar, não vamos acabar ainda, não. Mas responde ela aí, vai lá, responde ela aí. Vai responder depois ou agora? Tá bom, beleza. Os 2 temas finais aqui que a gente tinha programado, pessoal, é a ata notarial de uso capião e a ata notarial para adjudicação, né? Que embora são requisitos para os 2 procedimentos, tanto o provimento 149 e o provimento 150, trazem como requisito para a condução desse procedimento esses 2 atos notariais. Qual que é o objetivo, né? Vamos falar um pouquinho dos 2 aqui. Qual que é o objetivo de cada uma delas? A ata notarial de uso capião, ela visa, de fato, certificar uma posse, né? É preciso deixar isso muito claro, porque, inclusive, o próprio provimento 149 traz, que é advindo do provimento 65, né, que iniciou ali lá atrás, que ela não traz o condão, ela não tem um condão de transmitir propriedade. Ela não é uma escritura que você está criando direitos ali de compra e venda. Ela simplesmente tem o objetivo de atestar um fato, e esse fato é a posse da pessoa. Ela não é uma ata notarial comum, porque ela tem um objetivo principal, que é atestar uma posse para os fins de uso do capião, né? Ou atestar uma posse para fins de adjudicação. São os 2 procedimentos aqui. Enquanto que na ata notarial de uso capião nós atestamos uma posse para ser convertida em propriedade, na ata notarial de adjudicação nós temos ali um contrato preliminar, uma promessa de compra que não foi transformada numa escritura pública de compra e venda, que ordinariamente deveria ser o correto. E não assim foi feito. Então a legislação traz essa obrigatoriedade dessa ata notarial para certificar que existe de fato uma posse sendo exercida por aquele promitente comprador, né? É até questionável a existência dessa ata, inclusive no início da adjudicação compulsória era dispensável, não era obrigatório. Daí trouxe, então, essa obrigatoriedade dessa ata notarial, trazendo mais uma incumbência para o tabelionato de notas. E eu concordo plenamente, porque senão nós ficaríamos à mercê do que o advogado declarasse e não teríamos uma visão imparcial daquela situação, né? Então, por exemplo, o próprio tabelionato, o tabelião, né, o escrevente ali daquela diligência, vai poder ir naquela casa da pessoa certificar que existe, de fato, uma posse sendo exercida, né? Você ia pontuar alguma coisa, Alana? A questão das atas notariais, tanto para adjudicação de uso capião, é importante ressaltar essa questão, que o que é lá no tabelionato? É uma prova que vai ser confeccionada. É uma prova que vai ser colacionada no seu processo de uso capião, no seu processo de adjudicação, para ser apresentada no registro de imóveis, para ser saneada pelo registro de imóveis analisado. É uma prova. E essa prova tem lá os provimentos, essa prova que o tabelionato de notas vai confeccionar, tem lá os provimentos que regulamenta tudo que eu vou precisar, tudo que eu vou pedir para mim fazer. Alana, e você fazendo a ata já vai dar certo o uso capião? Não, gente, não vai dar certo de cara, assim. Tem que passar pelo crivo do registro de imóveis para verificar se vai ser deferido ou indeferido.
Então, assim, é um processo que a gente pode fazer o quê? Nós escreventes, vai despender fé pública, vai lá no local, vai fazer a emissão, né? Vai tirar as fotos correspondentes, verificar, conversar com os proprietários, direita, esquerda, fundo, verificar proprietário de frente, verificar quanto tempo que a pessoa está na posse, se é mansa, se é pacífica, se o proprietário nunca questionou aquilo lá, né? A gente vai verificar todas essas questões exprata de uso capião. E é uma prova que você vai pegar lá no tabelionato de notas e vai colacionar dentro do seu processo de uso capião. E esse processo vai ser apresentado lá no registro de imóveis. É de extrema importância, porque nós despendemos fé pública nisso. E aí, o que acontece? O tabelião fala assim, nossa, realmente, olha, o tabelião foi lá, verificou, né? Aqui tem a prova que ele apresentou. Inclusive, não isenta vocês de não apresentar novamente as provas que foram apresentadas. Que apresentar as certidões do imóvel, né? De frente direita. Se já tem delimitações lá, tem que apresentar todas as certidões. Aí, aqueles comprovantes lá que prova que a pessoa está na posse do imóvel já tem muito tempo, que paga IPTU, água, energia, foto. Eu já fiz ata de uso capião, que a pessoa tinha uma foto de 1900 e alguma coisa que provava que naquela parede, a parede é do mesmo jeito, uma casa antiga tá lá do mesmo jeito, sabe? Uma foto que naquela época você colaciona numa ata. A ata é constatação do tabelião, do escrevente. Eu vou lá constatar que de fato aquilo é aquilo, né? A ata é a constatação do escrevente que ele consegue verificar com seus sentidos: ver, ouvir, sentir, cheirar, tocar. Isso é a ata. E é bom certificar, Alana, o seguinte: a ata notarial, tanto da uso capião quanto da adjudicação, ela não tem um condão de afirmar que de fato existe propriedade a ser regularizada. Ela está atestando um fato. Ele não faz juízo de valor sobre o que ele vê. É importante dizer isso aqui porque a pessoa pega ali aquele documento bonito, né, todo timbrado ali do cartório, e acha que aquilo ali constitui algum direito. Na verdade, ela só atesta um fato. E a legislação traz como obrigatoriedade esse documento para que haja condução do procedimento. Igual a Alana bem disse, quem vai certificar se aquilo de fato pode ser convertido em propriedade ou não é o registro de imóveis, né? Mas ela não tem o condão de enfrentar o mérito da causa. É somente um atestamento de fatos. De ir lá no local e verificar tudo de novo, né? Não isenta. Ah, mas o cartório, o tabelionato de notas fez, mas se ele quiser fazer uma diligência lá no registrador, ir lá, fazer uma diligência, verificar, atestar de fato. Eu quero deixar aqui um adendo referente aos processos de uso capião, que eu já trabalhei no cartório de Lusiânia, e assim, o cartório de registro de imóveis lá, o segundo registro de imóveis, ele tem um arsenal, assim, de uso capião. Eu sempre digo isso para todo mundo, para os colegas, para os meus amigos, para todo mundo da área jurídica. Mas, pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de visitar o cartório de Lusiânia, o segundo registro de imóveis de Lusiânia, referente aos processos de uso capião, vocês vão ter uma escola. Às vezes, hoje, quem é o titular de lá hoje é minha irmã, ela é interina lá. E tá saindo porque o concurso de Goiás andou. Mas assim, quando entrar um novo tabelião lá, ou melhor, um novo oficial registrador, vocês vão lá, sabe? Pede um pouco para verificar os cartórios extrajudiciais, não é aquelas fontes, ou não é aquelas torres intocáveis, não. Acho que tem toda uma liberalidade, conversa com os escreventes, tem que ter uma parceria com os escreventes, conversa com, né, o oficial registrador, com o tabelião, procura entender os processos. É muito importante o pessoal os advogados ter um contato mais íntimo, né? Com o pessoal. Olha, eu costumo dizer que os escreventes é como se fosse o auxiliar do juiz, sabe? Tenha empatia com o escrevente, sabe? Tem alguns advogados, alguns colegas, independente, alguns clientes que pensam que o escrevente, sim, é um mero nada, né? Chega lá, conversa com o escrevente, porque ele vai lhe auxiliar. Ele está ali para lhe auxiliar, para lhe ajudar, né? Tem, assim, principalmente na área jurídica, né? Cada um quer ser... A gente tem que vestir essa patinha da humildade para realmente... olha, não sei, eu preciso saber isso aqui, me ajuda, me auxilia, enfim. Os escreventes estão ali na função realmente de auxiliar, de ajudar. Então, tem, assim, mais empatia, né? Conversa com o escrevente. Tenha um escrevente seu. Seleciona um cartório, um tabelionato de notas, um registro de imóveis. Um registro de imóveis não, né? Mas um tabelionato de notas. Seleciona um tabelionato de notas e selecione um escrevente e tenha ele sempre junto de você.
Faça uma parceria, que aí é só sucesso. Eu lhe digo isso. Perfeito. É isso aí, Alana. Alana, vamos caminhar para o fim aqui, então, para essa aula não ficar tão longa. Você ficou de responder a pergunta do Cláudio. Ele mandou aqui para a gente. Alana, o que muitos questionam, regularizar obras no I extrajudicial. Eu não entendi o que é esse I. Eu acho que ele quis dizer a respeito... Cláudio, se não for isso, corrija a nós aí, por favor. Eu acho que ele quer dizer regularizar obras, assim, a construção, por exemplo. Acho que é no inventário, não é não? Esse I é de inventário, será? O que muitos questionam, regularizar obras no inventário extrajudicial, será que é isso? A gente estava falando de inventário naquela hora. Não sei se é. Cláudio, se você tiver aí ainda, fala pra gente se é isso mesmo. Cláudio, se você tiver aí, só faz uma remissão aí da sua pergunta para a gente saber se é no inventário extrajudicial. Bom, mas eu vou falar aqui já sobre a questão de regularizar obras, regularizar, né, as obras no inventário extrajudicial. Por exemplo, tem uma matrícula lá que não tem a construção da casa, mas existe a casa lá no local, né? Só tem o lote. Ah, Lana, só tem o lote. O município, os municípios, geralmente, eles já avaliam o bem, o valor do que tem construído e o valor do lote. Então, sempre vai ser o valor total que vai proceder dentro do processo de inventário. Como que eu faço para regularizar? Os proprietários eram X e Y. Um dos proprietários ou os proprietários faleceram. Eles têm que abrir todo aquele processo para regularizar, etc. Como faleceu, entra o quê? Entra quem? Os seus sucessores, né? Os herdeiros. Entra lá para requerer, faz requerimento, solicita a verbação da construção. E aí procede com registro inventário, depois a verba construção. Entendeu? E deixa regular o bem todo, né? Perfeito. Isso aí. O Hallen Bezerra perguntou assim: um imóvel onde está gravado uma indisponibilidade de bens do proprietário tabular, mas o cliente já tem a posse mais de 15 anos, tendo todos os requisitos da registro. Aí, se o Hallen tiver aí ainda, eu gostaria de perguntar: dá registro para o quê? Né? Porque, assim, pensando na ideia da uso capião, por exemplo, não impediria. Se a gente estiver falando. Ele falou 15 anos, então é um marco para uso capião. Eu imagino que a pergunta seja dentro da uso capião. Então, isso não é impeditivo para que haja o reconhecimento da propriedade. Tá? Se for essa pergunta, dá sim para regularizar para o uso capião. Não vai haver impeditivo. Ao final, você vai ter que providenciar o cancelamento, porque aquilo ali vai para a matrícula do imóvel. Não vai limpar automático, você vai ter que providenciar algum tipo de cancelamento. Depois que seu cliente tiver o reconhecimento da propriedade, ele vai ter ali o afastamento, porque ele já não tem mais nada a ver com aquela... Depende de que tipo é essa indisponibilidade, né, doutor? Depende do tipo que é a indisponibilidade, se a questão também depende do que está lá na matrícula, que tipo de indisponibilidade que é. Porque, porque assim, veja bem. Apesar que o uso capião, né, não, o uso capião é a aquisição originária, né? Veja bem, se a pessoa tiver com a averbação lá na matrícula e houve o reconhecimento da propriedade, quem houve o reconhecimento da propriedade nada tem a ver com aquela indisponibilidade que está lá na matrícula. Então você consegue afastar, só que você vai ter que ter uma burocracia, porque vai ter que mover uma ação judicial ali para poder tirar aquela indisponibilidade. Ela não vai sair automática, mas não impede o reconhecimento. Trabalhista, por exemplo, né, de um processo trabalhista. Você vai ter que providenciar alguma questão ali, se você não tiver mais nada a ver. Mas para afastar, sim. Dá para afastar. Alana, então vamos caminhar para o fim aqui. A gente já está com 1h18 aí, o tempo passa, a gente nem percebe, né? Realmente. E, sim, nós temos que fazer outras, né, para a gente poder abordar temas mais específicos, para a gente conversar, um tema que você gosta, eu também gosto muito. Assim, eu já caminhando para o final, agradeço enormemente, tá, a sua presença aqui. Foi fundamental para que a gente possa trocar essa ideia aí sobre função do tabelionato e registro de imóveis. Acredito que a galera vai gostar bastante aqui. E quem quiser comentar, fazer pergunta para a Alana, manda aí pra gente, tá? A gente vai responder vocês. Eu vou marcar a Alana aqui na hora que eu for postar o vídeo da live. Mas aqui fica o meu agradecimento mesmo pelo seu tempo aí, tá? Eu sei que você gosta muito da matéria e aceitou o meu convite de prontidão. Eu fico muito feliz com isso, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, doutor. Eu quem agradeço. Fico imensamente feliz, né? E assim, quando eu puder servi-lo novamente, estarei aqui. Perfeito. Na verdade, você não está me servindo, você está servindo a todos aqueles que querem absorver o grande conhecimento que você tem. E, de fato, consequentemente, você está me servindo também. Um abraço aqui forte para os meus colegas, para as minhas colegas e amigas do trabalho, a Fernanda, a Josiana,
pessoal. Acho que a Grace aqui também, né? A Isa, a Isadora, a Meire. Que isso, o pessoal tá te acompanhando em peso, hein? Meus filhos que tá aqui também. Irmã, muito obrigada. Legal, bom demais. Bom demais. Muito bom. Alana, muito obrigado, tá? Valeu demais aí. E pessoal que estiver nos acompanhando, na quinta-feira continuaremos aí com o 360 da regularização, um programa que eu separei para que vocês possam entrar ao vivo comigo, igual a Alana fez aqui, só que de fato me fazendo perguntas para a gente caminhar sobre a regularização de imóveis, tá? Com certeza estarei lá fazendo perguntas. Aí sim, pode ir lá. Alana, muito obrigado, tá? Obrigado, pessoal, que esteve presente aqui no ao vivo, tá? E tanto você que também esteja nos assistindo no gravado. Muito obrigado pela presença de vocês. Até uma próxima, Alana. Até mais, tchau. Tchau, obrigado.